convido você a abrir a Bíblia que você trouxe, Marcos, capítulo de número 8. Nós estamos estudando na quarta-feira, na nossa Academia Bíblica, Marcos, capítulo de número 8. Eu gostaria de ler com você os primeiros versículos desse capítulo de Marcos e convido você a participar conosco, convoco você a participar conosco quarta-feira da nossa Academia Bíblica. Nós estamos estudando o capítulo de número 8 do Evangelho de Marcos. Amém? E nesse capítulo, Jesus, ele faz um milagre pela segunda vez. Jesus, ele nos surpreende muitas vezes, fazendo o mesmo milagre duas vezes. E aqui, nesse bloco que nós vamos ler de parágrafo, Jesus está fazendo pela segunda vez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Talvez você pergunte assim, por que Jesus está fazendo esse milagre duas vezes? Ou seja, alguma coisa ele quer nos ensinar duas vezes, não é verdade? Jesus já surpreendeu você assim? Ele fez a mesma coisa por você e para você duas vezes? Duas vezes, a mesma coisa mesmo, a mesmíssimas coisas, nos mínimos detalhes, duas vezes. Jesus faz isso e ele nos ensina hoje uma mensagem fazendo isso duas vezes. Olha o que diz o texto de Marcos capítulo 8, a partir do versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque assim como esse povo aqui se reuniram para ouvir Jesus, hoje o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor colocou pessoas também sentadas na frente do computador ou do telefone para ouvir Jesus. Muito obrigado, Deus, porque essa mensagem também está sendo transmitida pela internet, será gravada, Senhor Deus, e ficará na internet, e pessoas, amanhã, depois da manhã, durante a semana, daqui 10 anos, 1 ano, não sei, poderá ouvir essa mensagem também, e que o Senhor possa, no nome de Jesus, fazer um grande milagre no nosso coração, para a glória do Teu nome. Abra o nosso coração e coloque, Deus, hoje, ainda hoje, uma semente, mas que essa semente possa germinar e dar frutos ainda hoje também, Deus, porque o Senhor pode e o Senhor faz. Amém. Segunda multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus volta das regiões, para as regiões banhadas do Mar da Galileia. Olha que interessante, capítulo 7 nós aprendemos que Jesus tinha saído das regiões do Mar da Galileia e tinha ido para uma região, a região de Tiro e Sidom, uma região onde não era populada por judeus, ou seja, uma região de pessoas que não conheciam e não cultuavam o Deus verdadeiro, o Deus Jeová. E Jesus vai para essa região, faz alguns milagres ali, ensina algumas lições. Jesus volta agora para as regiões do Mar da Galileia, e Jesus se encontra agora no deserto, na parte norte do Mar da Galileia. E naquela região, Jesus, ele faz um outro milagre. Que milagre é esse? Jesus faz um milagre, o segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E os discípulos agora, os mesmos, isso mesmo,
Os mesmos 12 que andavam com Jesus, que havia visto alguns dias atrás, Jesus multiplicando no capítulo 6, os pães e os peixes, agora Jesus se encontra com esses mesmos 12, e os 12 fazendo as mesmas perguntas. Agora a pergunta mudou um pouco, porque na multiplicação do capítulo 6, Jesus estava em Nazaré, na sua terra, e com certeza havia algumas padarias por ali, talvez uma Nova Era, uma Caldense, não é? Talvez lá uma padaria chamada Pão Gostoso, ou, vou lembrar de uns nomes aqui, me ajuda aí, padaria, lá, Docinho, olha, gente, aí foi longe, hein? Lá na Rocha de Dafne. Talvez Jesus tinha, ali em Nazaré, tinha algumas padarias, e os discípulos falaram assim, como nós iremos ter dinheiro para comprar pão para tanta gente? Agora a pergunta é outra, não interessa se tinha dinheiro, não interessa se não tinha nada, era deserto, e eles falam assim, como nós iremos providenciar pão no deserto para essa turma? Talvez você pense, nossa, que discípulo incrédulo, né? Mas não, eles tinham toda a razão. Talvez lá também eles tinham razão, lá em Nazaré, de perguntar como nós iremos ter dinheiro, providenciar dinheiro para comprar pão para tanta gente, 4.000 pessoas. E agora eles perguntam, como nós iremos providenciar pão para 4.000 pessoas no deserto? No deserto. Só para você ter uma noção do que é pão no deserto, há 4, 5 anos atrás eu fiz uma viagem, fui para um deserto do Saara, no Níger, perto da Nigéria, embaixo da Líbia, aqueles cantos doidos ali, Níger. E nós estávamos num lugar que chamava Tauá, fica no meio do país, mais centrado no deserto, e nós fomos fazer um evangelismo, eu e o missionário lá de Natal. E o missionário levou farinha e levou alguns pedaços de carne de camelo. Ele falou assim, agora nós vamos comer igualzinho o povo tuareg, o povo do deserto. Falou assim, você vai fazer? Ele, eu não sei nem ferver água, muito menos fazer pão, e você vai ver como que os tuaregs fazem pão no deserto. Olha que interessante, eles cavam um buraco na areia mesmo, igual aquela da praia de Guarapari que você ia, quem é de Minas Gerais, ou lá de Ubatuba, que o Denis Chique ia nas praias, ou lá, Praia do Pipa, né? Ia lá no Rio Grande do Norte. Areia mesmo, só que é uma areia seca. Aquela que fica no finalzinho da praia, já viu aquela areia seca, que fica mais no finalzinho da praia, aquela que você leva para o seu carro? É aquela mesmo. Eles abriram um buraco na areia, eles pegaram lenha, fizeram uma fogueira num buraco de mais ou menos um pé e meio de fundura, ou 40 centímetros, talvez, 30 centímetros. Fizeram um buraco, colocaram lenha naquele buraco, fizeram um fogo. E o fogo, subiu aquele fogo bacana, e quando tinha só carvão, aquela brasa vermelha, veio um senhor, com aquele turbantão de tuareg assim, e veio com a massa do pão. Lembra que o missionário levou farinha? Ele pegou aquela massa, uns 2,5 kg, 3 de farinha, colocou água e colocou ali tempero nenhum, que quase não tem, fez uma massa com aquilo, com leite de camelo, e colocou aquela bola de massa em cima da brasa, e ele tampou a brasa, o pão, com areia. Ou seja, ele fez um sanduíche com areia, brasa, massa de pão e areia de novo. E eu fiquei olhando aquele negócio, e ele falando lá na língua dele, mostrando para o meu relógio, e fazendo assim, ó. Mostrando para o relógio, fazendo assim, ó. Era 30 minutos que eu tinha que marcar para ele. Marquei 30 minutos. Depois de 30 minutos, aquele moço pegou um pedaço de pau e começou a cavar areia. Cavar areia. Com pouco ele bateu num negócio duro, uma casca dura, e aquilo era o pão. Isso mesmo. Como que é o nome daquele pão que os portugueses vendem na padaria? Um pão duro, mas duro com força. Faca elétrica e serrote que corta. Não tem um pão redondo, duro? Pão de milho? Eles traziam de vez em quando para a ceia aquele pão. Pastor Seni, ele passava aperto, o Cris que trazia, passava aperto para partir o pão. Aí viram que o pão que o pastor Seni partia não dava certo, porque era duro. Tinha que ter uma esquilça para partir o pão. Saiu um pão daquele debaixo da terra, cheio de brasa, embaixo e dos lados. O moço pegou o pão, deu umas 4, 5 varadas e pauladas no pão, a brasa caiu toda. A casca ele jogou fora. Uma casca grossa, de quase 1,5 inch.
e por dentro, aquele pão assado, gostosíssimo, fresquinho. 30 minutos para fazer um pão daquele. Imagina alimentar 4.000 pessoas. Se já tinha 3 dias que Jesus fala, esse povo está comigo já há 3 dias. E se eu despedi-los em jejum forçado, né? Eles vão desfalecer no caminho. Olha que interessante essa história de Jesus que nos ensina algumas lições. Marcos dá algumas ênfases nessa história que nós precisamos ficar atentos. Olha o que Marcos fala. Outra vez se reuniu grande multidão. Outra vez porque já havia acontecido antes. Não só na multiplicação, mas algumas outras ocasiões em que grande multidão se reunia ao redor de Jesus. Por onde Jesus passava, grande multidão acompanhava Jesus. E sendo ele esperto, inteligente, sábio e Deus, ele não ficava no mesmo lugar muito tempo, porque ele sabia que se ele ficasse no mesmo local muito tempo, grande multidão iria vir atrás dele e iria ter problema. Apesar dele solucionar os problemas, quando teve grande multidão. E agora o texto diz de novo, Marcos relata que outra vez se reuniu grande multidão. Por onde Jesus passava, judeus e gentios eram arrastados por ele. Jesus arrastava a multidão. Não existia nenhum território que Jesus passava onde pessoas não se interessavam por ele. Você acabou de ver no capítulo 7 de Marcos, quando nós estudamos aqui quarta-feira, e eu preguei sobre isso quarta-feira. Jesus em outro território, Tiro e Sidom, território pagão, território de gentios, pessoas que tinham outros deuses, Jesus vem aparecendo e pessoas indo atrás de Jesus para serem ministradas e curadas por Jesus. Pessoas deixavam tudo o que tinha para seguir Jesus. Vocês acham 4.000 homens nesse lugar, numa pequena região, 4.000 desempregados à toa, que não tinha nada que fazer, que ficava jogando baralho e dama na pracinha, e quando aparecia uma novidade, eles corriam para a novidade. Vocês acham que era assim? Claro que não. Vocês estão achando que é Brasil aqui? Onde você pode ficar desempregado 2, 3 meses e comer na casa da mamãe e do papai? Brasil, porque no Canadá não dá, né? Aluguel de base, dá $1.800, quem pode ficar 15 dias, um mês parado? E ficar jogando dama e dominó lá na Praça 7, Belo Horizonte. Grande multidão, famílias inteiras permaneciam dias ouvindo Jesus. E Jesus agora, ele olha para esse povo e fala assim, olha, grande multidão, Marcos relata, grande multidão seguiu o mestre e o mestre precisa fazer alguma coisa. Segunda coisa que Jesus nos mostra, que Marcos relata e Jesus nos ensina uma lição. Alguns deles vinham de longe. O texto diz que grande multidão seguia Jesus e alguns deles vinham de longe. Olha uma curiosidade. Cidades ao redor de onde Jesus estava, onde poderiam ter vindo essas pessoas. Genezaré, Tiberíades, Betsaida, Cafarnaum, Gadara e Magdala. Algumas cidades ao redor, perto onde Jesus estava, que essas pessoas poderiam vir. Jerusalém ficava a 105 quilômetros de Nazaré. Poderia ter vindo pessoas de Jerusalém. No capítulo 6, 7 que lemos, no comecinho do capítulo 7, diz que alguns fariseus, eles vieram de Jerusalém para questionar Jesus. Jesus estava lá no norte do país. Eles saíram de Jerusalém para subir lá em Tiro e Sidom para questionar Jesus. 105 quilômetros de Jerusalém até Nazaré, Cafarnaum até Caná da Galileia, cerca de 95 quilômetros. Cafarnaum, Caná da Galileia e Nazaré, para você percorrer toda essa região, quase 100 quilômetros. Jerusalém até Tiberíades, a maior cidade que existia ao redor do Mar da Galileia, 30 quilômetros. 30 quilômetros. Nazaré, cidade onde Jesus nasceu, até o Mar da Galileia, 8 quilômetros. Pessoas vinham de todos os lugares. O texto diz que outra vez grande multidão se reuniu e pessoas vinham de longe. O que isso pode ensinar para mim e para você hoje? Pessoas abriam mão de tudo que tinha
dos seus afazeres, para ouvir palavras de Jesus, a palavra de Jesus. Para ouvir e ver o que Jesus estava fazendo, mesmo que fosse de curiosidade. Mesmo que fosse de curiosidade. O Mar da Galileia é o maior lago do país e tem comprimento máximo de cerca de 19 quilômetros de largura e no máximo de 19 quilômetros e a largura 13 quilômetros, sendo a sua área total abrangente de 166,7 quilômetros quadrados. Pessoas vinham de longe para ouvir Jesus. Terceira coisa que nós vimos nesse texto, ênfase de Marcos, Jesus declara agora: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Grande multidão se reunia para ouvir Jesus, outra vez, grande multidão se reuniu. Segundo lugar, pessoas vinham de longe. Terceiro lugar, pessoas estavam famintas, porque já há 3 dias elas estavam ouvindo Jesus e elas não tinham mais o que comer. A Deise explicou isso aqui quarta-feira. Provavelmente, essas pessoas elas pensaram que elas iriam ficar 1 ou 2 dias, talvez, iria somente pernoitar e voltar de novo para casa. E a comida que elas haviam levado só deu para aquele dia, para o plano que eles fizeram. E a conversa de Jesus, a palavra, o que Jesus ensinava, era tão bacana que eles nem sequer notaram que a comida tinha acabado. E talvez você pense assim, olha, isso foi uma coisa estranha que aconteceu. Não, isso é comum de acontecer comigo, com você. Olha que interessante, você sai para trabalhar, coloca na sua lancheira uma maçã, um sanduíche de tuna, estou falando que era isso que o Mar levava para o trabalho, um danoninho da menina, que você roubou na geladeira, e uma garrafa de água, porque você vai trabalhar só até as 2h30, depois voltar para casa. Aí você começa a fazer o trabalho, e dá 2h30, 3 horas, 4 horas, 5 horas, você sai de lá 8 da noite, ou seja, você foi mal preparado, ou alguma coisa te pegou de surpresa, não é assim? E quando você convida alguém para almoçar na sua casa, e você faz um frango, porque é você, a Manu, o Cris, come muito pouco, o Manu come quase nada, meia asinha de frango, e a Aline grávida come um pouquinho mais. Aí você convida mais um casal para almoçar com você, e você sabe que um frango, mais aquela farofa gostosa, e aquele feijãozinho preto que brasileiro sabe fazer, e português aprendeu agora a fazer, ontem a Palmeira fez lá para nós, vai dar para todo mundo. E o gente boa que você trouxe leva mais 3 deles. Vai ele, a esposa, o Denis leva ele, a Karina, e leva mais 3. O frango não deu. Coisas que acontecem, é ou não é verdade? Agora, melhor de tudo isso, você planeja uma viagem, sai de férias, 10 dias de férias. Aconteceu isso com o Bonitão aqui. 10 dias de férias, planejei tudo direitinho, coloquei uma grana na carteira. No 8º dia, cadê a grana? Acabou tudo. Aí fui no TD, o banco que tem aí, o Canada Trust. Era na Flórida. Cheguei no caixa do TD para sacar o dinheiro e estou lá, enfiando o cartão, devolvendo. Enfiando o cartão, o negócio, cuspindo. Enfiando o cartão. Veio o gerente, domingão. Veio o gerente e perguntou, você precisa de alguma ajuda? Eu falei assim, eu estou tentando sacar um dinheiro aqui, não estou conseguindo. Ele olhou meu cartão e falou assim, isso é cartão do Canadá, rapaz. Cartão do Canadá não serve aqui no caixa do TD para você sacar dinheiro. Você precisa usar o seu cartão de crédito. Eu estava usando o cartão débito. Então, aprenda uma lição. Se você for para os Estados Unidos com o cartão de débito do Canadá, mesmo que você seja cliente do mesmo banco, pelo menos o TD, não funciona lá. Aprenderam a lição? O dinheiro acabou no 8º dia. E olha que eu tinha planejado. Surpresas acontecem. Principalmente quando as férias é muito boa e você vai se divertindo e gastando, o dinheiro acaba. É ou não é a turminha aí, ó? Aprendi essa semana. Fui mostrar para eles. Vieram passar a lua de mel aqui, o casal de Natal, 2015, não foi? O dinheiro acabou num determinado momento das férias, já estava chegando ao final. E eu, espertão aqui, querendo ensinar para eles aonde era o Dolarama. Eles falaram assim, já sabemos de cor, porque quando nós estávamos fazendo nas nossas férias de lua de mel, o dinheiro faltou e nós fomos os melhores clientes do Dolarama.
Falei assim, isso mesmo, vou ter que contar esse domingo, lá na igreja. Surpresas acontecem. E sempre quando nós estamos na presença do Senhor e surpresas acontecem, Jesus nos ensina uma lição nesse texto. O texto continua dizendo, e Jesus fala assim, olha, uma grande multidão novamente está me seguindo. Marcos relata. E essa multidão já está seguindo há 3 dias. E a comida dessa turma acabou. E eu tenho compaixão deles. Eu não posso despedi-los em jejum, porque eles desfalecerão no caminho. Jesus tem compaixão. Compaixão. Gostaria que você lembrasse disso hoje. Jesus tem compaixão desse povo. E olha que interessante, eu li alguns dias atrás e fiquei com isso gravado. Repeti hoje aqui, repeti num texto que eu preguei há uns dias atrás. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas noites você já chorou e acordou e passou o dia chorando, chorou de novo durante a noite, acordou chorando, chorou de novo, chorou de novo, chorou de novo, chorou de novo. E a alegria não veio pela manhã. Sabe o que Jesus está dizendo aqui quando ele... Sabe o que o texto está dizendo? Que o choro vem, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que nós aprendemos? Eu aprendi nesse texto que eu li, numa frase que eu li de um livro. O moço ensina o seguinte: olha, o que você faz durante toda essa noite de choro é o que vale a pena, não é as suas lágrimas. O que você faz durante essa noite inteira de choro é o que move o coração de Deus e traz alegria para você durante a manhã. Não é só você chorar, 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 chorar. Recebi uma mensagem semana passada do presbítero Francisco, de um amigo em comum nosso, que o irmão havia falecido. O irmão parou de dar notícia aqui em Toronto. Parou de dar notícia. Depois de 5 dias, acharam o corpo do rapaz no basement, morto. E nós fomos no velório, eu e o presbítero Francisco, e a Beth Souza Silva. Beth branca. Tem a preta, branca e a morena. Elas já sabem, a gente trata elas assim, né, Ben? Por isso que a gente pode falar de público aqui. Se elas não gostarem também, depois elas conversam com o pastor Seni. Cheguei lá, a mãe do rapaz estava chorando de uma forma assustadora. Isso era segunda-feira, não é? Na terça foi o velório. Cheguei lá no velório no outro dia, a mãe do rapaz estava chorando de uma forma assustadora. Fui na agência de passagem aqui, no Brasil Travel, quinta-feira, quase 4 da tarde, a agência quase fechando. Quem eu encontro lá? A mãe do rapaz, chorando de uma forma assustadora. No carro, ela nem conseguiu descer para mexer na passagem, o filho dela teve que ir lá dentro. O choro dela não acabou pela manhã, assim como o meu e o seu de vez em quando. Mas o que nós fazemos durante essa noite de sono? Olha só o que essas pessoas fizeram. Olha que interessante, e nós podemos tirar hoje aqui uma grande lição. Jesus dizendo, eu tive compaixão desse povo. Como que você explica para uma mãe dessa que Jesus não curou o choro dela de uma noite, que ela chorou a noite toda durante a manhã? Como você explica uma situação de um amigo nosso que perdeu o neto ontem, 3 anos de idade, afogado? Como que você explica uma situação dessa e fala para a pessoa assim, olha, Jesus, ele é compassivo, ele tem compaixão do seu povo. Jesus, ele tem compaixão, ele tem compaixão, ele tem compaixão, e nem sempre essa compaixão vem. Nós temos que ser realistas nisso. Quantas mães chorando, anos, esposa chorando, anos, hoje conversando com o rapaz aqui atrás. Olha que situação interessante. Hoje,
A mãe veio e falou assim: nós vamos ficar vai ficar no culto? Nós vamos ficar no culto. Aquela conversa depois de culto. Vai ficar no culto? Não, não vou ficar no culto. Ah, o meu marido está querendo ir embora. A minha filha está querendo ficar, mas o meu marido está querendo ir embora. Não ficou no segundo culto. A filha não participou do primeiro culto. Ela estava na escola dominical. A minha filha quer ficar, mas o meu marido quer ir embora. Aí eu disse para o moço que estava do meu lado: daqui uns dias, a filha não vai querer ficar e o pai não vai ter mais como fazer ela ficar. Atenção nas coisas. Aí nós lemos o texto que Jesus teve compaixão de uma multidão que já estava há 3 dias com ele. Talvez essa multidão foi para ficar um dia só, uma tarde só, ou ver Jesus como Zaqueu viu, meu irmão, o Everton cantou aqui, a turma cantou como Zaqueu que subiu. Jesus ficou poucas horas na casa de Zaqueu. E agora essa multidão, 3 dias, sem comer, e se Jesus os despedisse em jejum, eles iam morrer de fome. Imagina só a cena. Mas Jesus olha para essa turma e diz: tenho compaixão desta gente. E ele fala o porquê. Há 3 dias permanecem comigo. Sabe quando que Jesus faz alegria, o choro se transformar em alegria pela manhã? Quando nós permanecemos com Ele. Quando nós permanecemos com Ele. O nosso grande desafio hoje, não hoje, eu não gosto desse negócio de falar que hoje está tudo pior. Não está. Olha nos dias de Jesus para você ver. Olha nos dias de Noé. Pouquíssima gente. Olha a situação nos dias de Noé. Por que hoje está mais difícil de criar os nossos filhos do que antes? Quantos se salvaram daquela turma toda nos tempos de Noé? Noé e seus 3 filhos. As noras foram de gruja, de graça mesmo, graça de Deus, e a esposa também. E o resto dos filhos, da turma, dos pais, daquela turma toda? Todo mundo por água abaixo, literalmente, né? Literalmente, todo mundo por água abaixo. Por que hoje os dias estão mais difíceis de criar os nossos filhos? Será que não é nós que estamos mais, nem sei o que falar, mas me ajuda aí os universitários, não vai sair na internet mesmo, porque só eu que estou com o microfone? Fala, Dília, a hora que você tem que falar, você não fala, né, Dília? Será que hoje os nossos pais não estamos mais, não é descrente que eu queria falar não, mais devagar, mais incapazes? Olha, Dona Noêmia, falando, incapazes, dispersos, omissos, acomodados, distraídos. Oh, Jesus, oh, não. Distraídos. E Jesus, ele diz assim nesse texto, é a palavra de Jesus agora. Até então foi Marcos que havia dito. Uma grande multidão segue Jesus de novo, e agora Jesus diz: eu preciso ter compaixão desse povo, porque há 3 dias eles estão comigo. Compaixão é ser movido pelas entranhas. Olha para você ver que interessante, a raiz da palavra, ser movido pelas entranhas. Achava-se que as entranhas era a sede do amor e da piedade. A palavra compaixão vem do latim compassio, que significa o ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa. Em latim, compassio significa entender a dor de outra pessoa e sentir dó de seu sofrimento. A pessoa que sente compassio ou compaixão consegue se pôr nos sapatos de outra pessoa que está sofrendo, entendendo aquilo que está passando. Essa compreensão leva ao desejo de ajudar, compartilhando o peso da dor. Esse era o sentimento de Jesus. Marcos diz, outra vez reuniu grande multidão. Marcos diz, alguns deles vinham de longe, e Jesus diz, eles são dignos de compaixão, porque há 3 dias eles estão comigo. Há uma fome dentro de nós. Eu não sei se você percebeu, mas já tem 2 meses que eu estou falando sobre fome. Aqui, aos domingos. Ou no culto das 5h30, ou no culto das 7h30. Fome. Há uma fome dentro de nós.
E essa fome só pode ser saciada por Jesus. E Jesus só pode saciar essa fome se nós permanecermos com Ele. Há 3 dias permanecem comigo. E eu tenho compaixão desse povo. Esse sou eu e é você, pessoas vazias à procura de algo para preencher esse vazio. Muitos não têm ideia de como preencher esse vazio, por isso nós evangelizamos. Muitos pensam que estão cheios, mas cedo ou tarde descobrem que estão cheios de nada. Sabe quando descobrimos que estamos cheios de nada? Olha para você ver que interessante. Quando o desespero é maior do que a fé. Quando nós descobrimos que nós estamos cheios de nada, pensamos que estamos cheios de Deus, mas não estamos nada. Pensamos que estamos sem fome, pensamos que estamos cheios, mas não estamos nada. Quando que nós descobrimos isso? Quando o desespero é maior do que a minha fé. Quando o descontrole emocional bate a porta com frequência. Quando a preguiça espiritual é rotina em nosso dia a dia. Quando poucas coisas nos tiram da caminhada. Quando nós descobrimos que nós estamos vazios, quando pouca coisa nos tira da caminhada. Quando descobrimos que estamos nos enchendo, quando vamos ao encontro do Senhor Jesus com mais frequência, quando acompanhamos a multidão em direção a Jesus, quando você está alerta ao que está acontecendo no mundo cristão ao seu redor. Uma pessoa veio conversar comigo e com a Suzana, e mais uma outra irmã que nos ajuda quando nós estamos conversando com pessoas que querem nos ajudar no ministério de louvor. A pessoa veio para conversar com a gente e eu pedi para ela escolher uma canção e cantar uma canção. Ela escolheu uma canção um pouco mais velha do que essa que o Alan pediu para cantar aqui hoje. Essa música que cantou aqui no final, o Alan, o diácono Alan que está ali fora, ele pulava ali fora. Essa música é a que eu mais gosto. Essa música, eu falei assim, é claro, a música que sua avó te ajudou a ir para a igreja junto, essa música antiga aí, quero ver, brincando com ele lá fora. A pessoa cantou uma música antiga, não tem problema nenhum. E depois eu pedi para ela assim, canta agora uma canção do nosso repertório aqui do louvor da igreja. Pessoa que caminha com a gente há muito tempo. Ela não conhecia nenhuma canção. Eu falei assim, canta uma música do Fernandinho. E ela disse assim, eu não conheço o Fernandinho, não. Talvez você também não conheça, não tem problema nenhum você não conhecer. Mas se você é interessado em música, se você é interessado em culinária, assim como eu disse para você. Se você é interessado em culinária e não sabe, aqui em Toronto, onde tem um restaurante tailandês, gente, você não é interessado em comida, não. Se você é interessado em música, principalmente música, claro, música cristã, nós estamos falando de um povo cristão, de uma pessoa que estava interessada a cantar no ministério de louvor, e não conhecer nenhuma música do Fernandinho. Olha que interessante. Quando descobrimos que nós estamos nos enchendo, quando nós nos encontramos com o Senhor com mais frequência, quando nós acompanhamos a multidão em direção a Jesus, ou seja, quando você está atento a tudo que acontece no reino de Deus. Perguntar. O que tem na igreja quarta-feira, e você já tem mais de 2 domingos que vem na igreja Vida Nova, gente boa. E outra coisa, mais ousada ainda, perguntar, num feriadão bacana como esse, pastor, vai ter um culto ou 2 domingos? Pastor, essa nevasca que deu aí, perguntar para o pastor Seni, pastor, essa nevasca que deu aí, que vai dar domingo, vai ter culto ou não? Isso aí é muita ousadia da sua parte, você sabe que não cancela nada aqui nessa igreja. Nada. Nada. Quando descobrimos que estamos nos enchendo, quando vamos ao encontro do Senhor com mais frequência, quando acompanhamos a multidão em direção a Jesus e quando nada mais importa a não ser o Senhor. Descobrimos que estamos nos enchendo assim. E agora, quando saber que estamos cheios? Olha que interessante e ousado dizer isso aqui. Quando descobrimos que estamos cheios, quando o Senhor começa a ter compaixão de nós. Quando o Senhor começar a ter compaixão de você, você está descobrindo que você está cada dia mais cheio, cheio, cheio. Sabe por quê? Porque Deus
só vai olhar com graça e misericórdia para com a minha vida e com a sua, quando nós permanecermos perto dele. Quando nós permanecermos perto dele. A multidão não foi embora. Jesus não iria despedir essa multidão com fome. Talvez, como a Deise disse, eles levaram pouca comida, porque eles iriam voltar no outro dia, iriam ficar só uma noite e voltar de madrugada. Mas já há 3 dias. Já há 3 dias. Sabe quando descobrimos que estamos cheios? Quando o Senhor começa a ter compaixão da gente. Só o Senhor pode nos encher. É preciso segui-lo de perto. É preciso perseverar. O choro pode durar uma noite. Mas o que acontece nesse choro durante a noite é super importante para que a alegria venha pela manhã. Amém? Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos? Talvez você é um dessa multidão, assim como eu sou. Raramente permanecemos com frequência aos pés da cruz. Talvez você é um como essa multidão. Está perseverando, 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 e você pode perceber que Jesus está movendo, para que você possa estar no centro da vontade dele. Jesus move, Jesus tira você de longe. Parece que esse texto é meu e seu. Nós viemos de longe, viemos de outros lugares. Nos ajuntamos como se fôssemos uma multidão. Estamos permanecendo para que Jesus possa continuar nos enchendo, continuar nos enchendo, continuar nos enchendo. E a compaixão, o que ele fala nesse texto, possa nos encher cada vez mais. Graça e misericórdia. Eu gostaria que você orasse pedindo a Deus que te ajudasse, assim como eu orei durante essa semana, para que eu possa segui-lo mais de perto. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu sei muito bem por que eu orei assim. Jesus me ensine a seguir o Senhor de perto. E você vai orar pedindo a Deus para que te ajude a perseverar. Não basta apenas seguir de perto, mas é preciso também perseverar. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tem o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Jesus, o Senhor, sabe de onde nós viemos. O Senhor sabe a situação que nós nos encontramos. O Senhor sabe, Deus, o vazio da nossa despensa. O Senhor sabe, Deus, da fundura do nosso coração. O Senhor conhece a profundidade da nossa alma, Deus. E o Senhor é o único que pode preencher todas as lacunas. O Senhor é o único que pode preencher, Senhor Deus, e fazer com que a alegria venha pela manhã. O Senhor é o único que pode preencher, Deus, e nos despedir para casa em paz agora, sabendo que nós não iremos desfalecer durante essa semana. Iremos voltar de novo na quarta, iremos voltar de novo na sexta, iremos voltar de novo, Senhor Deus, todos os dias às 6h15 da manhã, para que possamos nos alimentar do Senhor, nos alimentar do Senhor, nos alimentar do Senhor, para que possamos receber compaixão do Senhor. Para que no dia que vier os dias maus, para que eu possa vencê-los no nome de Jesus. Deus, nós te louvamos. Porque é o Senhor, o mesmo Jesus que estava com essa multidão, é o que está aqui hoje.
Nós louvamos o teu nome, Deus, porque nós não temos outro Deus além do Senhor. Deus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor ouça, Deus, a oração de cada um nessa noite. No nome de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que bom que você veio e trouxe mais um. Estou vendo várias pessoas que trouxeram mais um. Não é? Jesus te abençoe.